Educação, profissões do futuro. Eu estava lembrando para você, telespectador, de uma pesquisa do Sebrae da Fundação Getúlio Vargas, mostrando aí 128 profissões que têm as melhores perspectivas de crescimento até 2015. Entre as profissões de nível superior, as que estão em primeiro lugar no ranking são engenheiro de petróleo e engenheiro ambiental. Bonito, né? Engenharia ambiental. Como está a formação nas áreas consideradas top? Agora, veja a contradição, meu telespectador. Nós estamos falando de profissões de futuro e estamos ensinando o quê? No ginásio, no primeiro grau para os nossos filhos, para os nossos alunos? Exatamente o mesmo currículo que era ensinado para os nossos avós, para os nossos pais. Quer dizer, hoje o aluno vai para a escola, ele não tem o menor interesse naquilo lá que está sendo ensinado a duras penas pelos professores, que sofrem todo tipo de assédio, de violência. Estamos falando de educação e os nossos convidados são João Nelson dos Santos, representante do Ministério da Educação, e também o especialista em recursos humanos, o Headhunter, Ricardo Nogueira. O que acontece com esse país? Nós estamos falando de profissões de futuro e os currículos são... hoje o seu filho aprende a... Olha, eu gostaria que ela fez uma introdução muito bacana falando da grade curricular, o petróleo versus a fórmula de Bhaskara, o delta é igual a B2 menos 4AC. Então, o que acontece? Os meus filhos, por exemplo, estão, e é conteúdo, né? Eles têm que cumprir aquilo, aprendendo o B2 menos 4AC e outras coisas até o cursinho. Até qualificar aquela pessoa para fazer engenharia de petróleo, engenharia de minas, geologia, nanotecnologia. Quer dizer, quando ele chega na universidade, na graduação, com professores que muitas vezes são executivos também, né, que querem passar para o mestrado, para o doutorado, por prazer, para dar a sua contribuição ao social, país, sem dúvida, de colocar a mão aqui e falar, sou brasileiro, existe um choque muito grande. Vide a não preparação da empresa BP no Golfo do México. Como que eles vão explorar aquilo? Cadê o conhecimento? Não tem o domínio da tecnologia para estancar um vazamento. Isso é um absurdo, isso é um aviso para o governo brasileiro, sem dúvida, que tem uma costa gigantesca, sem dúvida, que se acontece alguma coisa... A nossa profundidade é maior ainda e nós não temos plano B. Muito maior e envolve os maiores estados da federação. Quem é que vai trabalhar nessas plataformas? Pois é, quem é que vai trabalhar? Quem trabalha nisso são as pessoas da Petrobras e as empresas parceiras, que são grandes empresas de renome, diga-se de passagem, porque a Petrobras tem um sistema muito forte para, como se diz, para certificar os seus parceiros para trabalhar em cima de normas. Quer dizer, eu entendo que hoje, quem trabalha em plataforma de petróleo, quem está no offshore, ele está muito bem preparado. Porém, nós estamos anos-luz de formar profissionais com essas profissões de futuro, leia-se, de futuro se a economia continuar assim. Sem dúvida. Porque a gente está falando de 2015, que tudo muito bonito. Se amanhã acontece alguma coisa, ela deixa de ser atrativa aquela carreira. Como é que nós fazemos, João? Eu acho o seguinte, o país está crescendo e, de repente, encontra petróleo. É isso que aconteceu com o pré-sal. E nós vamos preparar profissionais... A tempo. Como? Nós não temos, em perspectiva, nenhuma reforma. Mas reforma mesmo. Quer dizer, o que nós vamos ensinar para os nossos alunos? O Conselho Nacional de Educação, vira e mexe, ele analisa essas diretrizes curriculares. Mas também há uma política no sentido de o novo momento em que o país vive, especialmente esse do pré-sal, não é? A Petrobras, como uma grande empresa do país, logicamente está preocupada com isso. As universidades começam a despertar para isso agora. Pois é. Mas tudo está muito em cima, não é? Pois é. Tudo está muito em cima. A esperança é o seguinte, que há brasileiros ainda dentro das universidades públicas e também nas privadas e empresas tipo Petrobras que possam colaborar nesse sentido. Então, a educação aí, no caso, não será só uma educação focada com profissionais da educação. Recentemente, o Estado de São Paulo e o Brasil todo fez uma conferência de educação. Os professores puderam dizer
como seria uma educação melhor, o que seria melhor nas grades curriculares, o que seria melhor até para a profissão dele e tudo mais. Mas resta agora também iniciativas do governo e das próprias empresas como a Petrobras. Isso é uma coisa da democracia, viu, Celeste? Pois é, você fala muito na democracia, João. Eu percebo essas ações democráticas, mas são ações dispersas que não se finalizam. Longo prazo. E tudo é jogado no longo prazo. Então vamos ouvir. E agora, na época de eleição, que para tudo? Parou tudo. Quer dizer, democracia efetivamente não é isso. A democracia, ela está sendo respeitada, experimentada nessas ações, sem dúvida nenhuma. Mas e daí? Quer dizer, você perde um tempão, você põe todos os professores, todos entram com ressalvas, todos entram com métodos diferenciados, no sentido de alavancar, no sentido de melhorar a qualidade, mas aí o governo não faz nada. Falta João. Continuidade. Porque não finaliza nada. Falta continuidade. Então, eu pergunto para você, quem que vai formar esses profissionais? A Petrobras, quem forma profissional hoje? Você que é um headhunter. Quem forma não são algumas entidades? Quem forma profissional é ele mesmo e também a iniciativa privada, mais uma vez. Por exemplo, Estados Unidos, Suécia e Canadá, tem algumas universidades que o aluno já entra contratado. É claro. Ele já é formado para aquilo. É claro, então, é investimento. O maior investimento de uma vida é a educação. Quer dizer, ele sai dali, então o governo entra com a grade curricular? Não entra. O governo dá graças a Deus que aquela empresa existe e ela que tem desenvolveu o currículo. Ele presta reporte ali para o Ministério da Educação deles lá fora e o Ministério da Educação acha bárbaro. Até porque brasileiros, existe hoje um êxodo aí de brasileiros indo estudar fora, porque vê nisso um diferencial, já que o pressuposto tem que ter o diploma, às vezes custe o que custar, mas os brasileiros vão prestar a universidade lá fora e depois eles nem conseguem voltar mais. Porque uma Big Four já pega ele lá e ele vira um US. Sem dúvida. Ganhando muito mais. Mas isso é uma questão de desenvolvimento, uma questão de opção do próprio profissional. Ele vai trabalhar aqui ou trabalhar onde lhe pagar melhor, não é isso? Não é uma opção, porque às vezes, João, é um privilégio. Por exemplo, você tem algumas fundações no Brasil que fazem, em educação, trabalhos de excelência. Empresas modelo são aquelas que ajudam, inclusive, o profissional no seu dia a dia. MBA? A maioria dessas empresas, eu vou citar, inclusive, a formação acadêmica, tem a creche, quer dizer, ajuda de toda forma, te dá sustentação para que você possa desenvolver sua carreira. Porque o ideal é você fazer a faculdade, trabalhar, mesmo que seja numa outra área, para você trabalhar, para que você possa ter um diferencial. Quem trabalha numa dessas empresas, e elas têm lá talvez um berçário, eles estão dando condições de você trabalhar com o filho próximo a você, até fornece lá as mamadeirinhas de vidro, tem horário para você tirar leitinho, amamentar o seu filho, e à noite eles têm um micro-ônibus, um fretado, e levam você para a universidade. E quer saber mais? Isso é retenção de talentos. Porque hoje, com a briga, com os eventuais apagões de talentos que existem aqui no Brasil... E o Brasil está vivendo isso no básico, na construção civil, Ricardo. O Brasil vive no básico e nós, olha, graças a Deus, não é só por causa de futebol e Copa do Mundo. Nós somos bons em tudo que nós fazemos. Quando queremos fazer, somos os melhores, eu não tenho a menor dúvida. E de bandeja, não temos terremoto, não temos tsunami. Quer dizer, então, nós somos uma nação que tem obrigação de ser feliz. De dar certo, né? De ter sucesso. A gente se lembra daquele adesivinho lá atrás também, que era o Brasil, era o Brasil do futuro, o Brasil da promessa. O Brasil continua sendo o país do futuro, tinha um até chavão quando? Desse, até quando? Nós já estamos ali hoje com uma cadeira da ONU pleiteando isso, hoje os países já consideram, o Brasil tem o BRIC. Então, eu acho que, mais uma vez, o governo deve pegar o modelo da iniciativa privada, conversar mais com a iniciativa privada. Sem dúvida. E fazer acontecer, porque o funcionário hoje de uma empresa privada, ele tem, inclusive, como você me perguntou, João, auxílio bolsa integral, de graduação de pós ou de MBA, ele escolhe.
Só que tem a contrapartida, ninguém dá de graça. Ele fala assim, eu te dou isso, mas você tem fidelidade você vai ficar 3 comigo. anos aqui comigo. Como é que o Estado brasileiro não faz isso com os seus servidores? Eu concordo. Quer dizer, qual é a qualidade dos servidores do Estado brasileiro? É verdade. Fala sério. E vou te falar mais uma coisa. Quando eu vejo um servidor migrando para a iniciativa privada... Felicito. Mas é um grande ato. Mas não existe, são raros. Peixe fora d'água. Porque são muito competentes. Então, está tudo muito errado no universo educacional deste país, infelizmente. E os senhores que me acompanham, a cada tema que nós debatemos neste Fala Sério, nós irremediavelmente caímos na questão educacional. A educação é cidadania. Não existe outro meio de desenvolvimento econômico de um país dar certo, não existe outra forma que não passe necessariamente, que não tenha início na educação. Ricardo, quando você faz o recrutamento de um profissional, você considera a universidade? Olha, como é necessário em 100% das posições que nós trabalhamos, das vagas, né, que nós trabalhamos para as grandes empresas, eu olho sim. Agora, não é tudo, porque não adianta também o aluno, e hoje existe uma grande onda aí de cada vez o jovem morar mais com os pais, né, até os 30 anos de idade está morando com o pai e com a mãe. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, com 17 no serviço militar eu já fui morar sozinho. E você é jovem? Eu sou jovem ainda, eu estou com 45 anos de idade. Nossa, tá muito bem, muito bem. Muito obrigado. Mas você não ficou na casa do seu pai e da sua mãe até os 30? Não fiquei, eu fui ralar. Hoje a gente vê até 30, 35 anos ainda na casa dos pais. Então, o que acontece? Ele faz a universidade e a academia, que falam, né? Academia. Academia. Vai lá malhar. Qual a qualidade que vai ter esse advogado, esse nutricionista, esse geólogo? Então, eu olho sim a formação acadêmica, mas eu respeito também a classe social. Porque tem como, no momento de necessidade, você vai prestar uma universidade de São Carlos, uma USP, uma Federal do Rio de Janeiro, enfim, e não passa, porque a classe A e B é que tem condição de fazer um belo de um cursinho ou ter uma escola de mais pegada para fazer esse vestibular maluco. Verdade. É um vestibular maluco. Essas pessoas não conseguem entrar nessas boas universidades, então o meu conselho, chequem primeiro no MEC, obviamente, se a faculdade é boa, a universidade é boa, mas façam, não pensem em desistir achando que isso não vai fazer diferença. Faz a diferença sim. Faça uma faculdade da melhor forma possível, porque o professor daquela faculdade não de renome e daquela que tem nome, às vezes pode ser o mesmo. É verdade. O mesmo. Por quê? Porque ele é um professor que acabou de fazer um mestrado e teve uma boquinha agora para fazer num lugar um pouquinho mais afastado. Gente, aproveita isso. Então, só que na hora de colocar no papel, como o papel tudo aceita, não adianta você falar que o seu professor também era professor da USP. Mas o que você pode fazer? Faz uma graduação bacana agora, se você me permitir, talvez uma FGV, um INSPER aqui em São Paulo, um IBMEC lá fora. Faça isso, se você tiver condições, um curso no exterior. Agora, veja que tipo de graduação, de pós-graduação, de MBA, nem todos os MBAs são de gestão, que você vai fazer para não dar conflito, para você não perder tempo, porque também custa dinheiro. Então, assim como você consertar a sua graduação, então não existe diploma ruim. Existem pessoas, às vezes, preguiçosas. Fazem por fazer e não dão continuidade ao estudo. Ok. E cursos técnicos, hein? Antes eram procurados por pessoas mais velhas, que já estavam no mercado. Agora não. Agora são a primeira opção de muitos jovens. Por quê, hein? Vale a pena? É por aí? Depois do intervalo, rapidinho.